com a palavra que está em 1 Samuel, no capítulo 5. 1 Samuel, capítulo 5, diz respeito a uma batalha, uma guerra, uma luta que aconteceu na região de Efec, onde os judeus, os israelitas, eles foram derrotados, mais de 30 mil homens, né, foram mortos nesse dia. Além dos soldados, né, que foram derrotados pelos filisteus, né, o profeta Eli, bem como seus 2 filhos, Ofni e Finéias, eles foram mortos. Então eu queria ler esse texto com vocês para a gente poder ser ministrado através deles, porque ele traz muitas lições. Não diz respeito somente a uma guerra, não diz respeito somente a um povo, não diz respeito apenas àquilo que aconteceu lá, mas aquilo que aconteceu, como em tudo aquilo que nos é dado através da palavra de Deus, tem ensinamentos profundos. E esse fala sobre a soberania de Deus. Esse texto fala sobre a importância da presença de Deus. E para que a gente não pense que a presença de Deus apenas nos traz arrepios, nos traz boas sensações, nos alegram, né? A presença de Deus é o poder de Deus. Ela derruba estruturas. Ela acaba com decretos contrários. Ela fala muito mais alto do que uma voz falaria com todo o seu vigor. A presença de Deus é a presença do próprio Deus. E ela tem muito a nos ensinar hoje. O texto do versículo 1 começa assim: os filisteus, pois tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer até Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído, a estátua de Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom, e a tomaram, e pô-lo no seu lugar. Levantaram a estátua. Os homens levantaram a estátua. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, no outro dia, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos estavam cortadas sobre um milhar. Somente o tronco ficou a Dagom. Por isso nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagom, pisam no limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco essa arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram assim todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca de Israel? E responderam: a arca de Deus de Israel será levada para Gade. A mão do Senhor veio contra aquela cidade, Gade, com muito grande vexame, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham feridas nas partes íntimas, hemorroidas. Então enviaram a arca para Ecrom, e sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus, e a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Enviaram e congregaram a todos os príncipes filisteus e disseram: envie a arca de Deus de Israel, e tome para o seu lugar, para que não nos mate. Amados, essa é a passagem que eu quero compartilhar com vocês. Uma das guerras de Israel que nos traz muitas lições. Nós temos símbolos aqui, mas essa passagem, esses símbolos todos, apontam para a nossa vida de hoje, a nossa vida real. A arca da aliança, essa arca que os filisteus tomaram de Israel, não é só um objeto. Para Israel é o objeto mais sagrado.
mas ela nos representa a presença de Deus. E isso nos diz muito. A presença de Deus, ela fala de aliança e fidelidade. Ela fala sobre um Deus presente, um Deus próximo. Ele garante um Deus junto. Ela fala sobre santidade e justiça. Ela representa o respeito absoluto à soberania e justiça de Deus. Ela fala sobre perdão e misericórdia. A arca de Deus, a presença de Deus, fala sobre um recomeço todos os dias. Quando a gente fala sobre a arca de Deus, a gente está falando sobre a presença de Deus. Quando a gente fala sobre a presença de Deus, a gente está falando sobre algo muito poderoso. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós buscamos um ambiente extraordinariamente poderoso. É justamente esse ambiente, por conta da presença do Pai, que as nossas vidas são mudadas, são transformadas. É justamente por conta do poder de Deus que a gente consegue romper os nossos limites, as nossas fraquezas. É por conta desse poder que nós conseguimos vencer as nossas dores, os nossos traumas. É por conta da presença de Deus que tudo é sustentado. É por conta da presença de Deus que todas as coisas acontecem. E nós temos acesso a essa presença de Deus. Mas Deus quer nos ensinar sobre essa presença através de 1 Samuel capítulo 5. A gente vê nesse texto aquilo que parecia, mas não era. Os filisteus achavam que tinham vencido, mas essa não foi a questão. Os filisteus, pois, tomaram, versículo 1, a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filhos de Deus a arca de Deus e, como motivo de vergonha, de escárnio, colocaram na casa da imagem, Deus deles, Dagon, e puseram junto a Dagon. Qual a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês? Deus não perde batalhas. Quem está com Deus não perde também as suas batalhas. Temos lutas, temos dificuldades, muitas dificuldades. Temos sim momentos difíceis, mas nós não perdemos quando nós confiamos em Deus. Esse capítulo revela algo sobre essa questão. Porque quando a gente olha nessa fotografia, a gente vê Israel sendo humilhado, mais de 30 homens sendo mortos, os seus sacerdotes, os filhos do seu sacerdote também morrendo, a sua maior riqueza, algo mais importante que havia naquele lugar, ele é tomado, e levado, e de uma forma escarnecedora é tratado. Mas se Deus não perde batalha, por que Israel perdeu batalha? Porque Israel tinha tratado a arca como amuleto. Eles pegam a arca e, por uma estratégia totalmente humana, levem a arca para que nós tenhamos vitória. Eles achavam que era uma correntinha, que era uma estátua, que era alguma coisa que te servia, mas Deus não está aqui para nos servir, nós servimos a Deus. E quando nós servimos a Deus, nós entramos na sua presença, e por conta disso as coisas acontecem para a glória dele, não para nós. Israel buscava a sua glória, Israel buscava uma vitória, e eles achavam que Deus estava ali para servir. Então Israel tratou a presença como um amuleto. Os filisteus tratou a arca como um troféu, os dois agarram. E aqui não houve vencedor, nem os israelitas, nem os filisteus. Israel quis usar a presença, Israel quis estar com Deus, e fica aqui uma das nossas primeiras lições: sem obediência. Os filisteus quiseram exibir a presença, a vitória deles, sem algo que nós, ocidentais, lidamos também com muita dificuldade, com reverência. Então, os judeus lidaram com a presença de Deus sem obediência. Nós não podemos chegar até Deus sem obediência. Da mesma forma, os filisteus trataram da presença sem reverência, sem protocolo de honra, sem cuidado. Amados, nós precisamos nos ajustar todos os dias, não para que sejamos dignos, que nós somos muito pequenos, mas para nós dignificarmos a nossa jornada na direção de Deus. Tudo que aprendemos,
tudo que nos é relatado através da palavra de Deus, seja as grandes conquistas, mas também os fatos menores do dia a dia, mas não menos importantes, eles formam em nós aquilo que precisamos ter para lidarmos com Deus de uma forma onde não vejamos nada de errado. A gente vê nessa história Deus confrontando tanto o Israel como os filisteus. Deus confrontou os dois lados. Porque ninguém manipula Deus. Ninguém manipula Deus. Ninguém usa Deus para vencer guerras. E muitas vezes a gente quer que Deus venha nos dar sempre alguma coisa, mas não é errado pedir para Deus. Não é sobre isso que nós estamos tratando hoje. Não. Não é errado a gente pedir bênção. É errado a gente só lidar com Deus na hora da bênção. Na hora que nós precisamos. Porque isso é engano, porque na verdade a gente não precisa somente da bênção de Deus. Nós precisamos, na verdade, sim, da presença de Deus. Nós precisamos de Deus na nossa vida. E quando a gente procura alguém só quando a gente precisa, aquela pessoa não é importante. Eu não acredito que você se sinta à vontade com pessoas que te procuram só quando querem alguma coisa de você. Eu acho que a gente se sente usado. Quando alguém te trata como escravo, quando alguém faz com que você só seja importante por aquilo que você tem e não por aquilo que você é. Deus não nos trata assim. Até porque Ele, para fazer com que nós chegássemos no lugar, Ele deu tudo o que era necessário, porque Ele sabia que nós não tínhamos. O desejo dele de estar conosco fez com que Ele fizesse o melhor. Isso nos ensina muito a não fazer o mesmo. Devemos sim encontrar as pessoas e dar a ela honra. Mas muitas vezes a gente trata Deus sem honra. Quando a gente quer usar Ele somente quando nós precisamos. Ninguém prende Deus em um templo estranho. Quando eles colocam a presença de Deus lá no templo de Dagon, eles achavam que aquilo ia ridicularizar Deus. Não acontece assim. A gente não pode ficar prendendo Deus junto com as nossas atitudes erradas e achar que isso é normal. É como se estivesse colocando a foto de Deus do lado da fonte da tua carnalidade, dos teus pecados. Isso enfeitaria a tua casa. Não, na verdade uma coisa antagoniza a outra. Ninguém coloca o Senhor ao lado de ídolos como se Ele fosse apenas mais uma opção espiritual. Deus não é uma opção na nossa vida. Isso foi o erro de Eli e dos seus filhos, que tratavam o sacerdócio, que tratavam o papel que eles tinham de qualquer jeito. E era feio o que eles faziam, mas não é o tema de hoje. Mas não era bom, eles estavam lidando com Deus de uma forma sem honra, sem protocolo, sem reverência. Pastor, mas isso, a gente vive num país tranquilo, onde tudo é tranquilo, e é tudo tranquilo, glória a Deus, mas isso não significa que a nossa postura, a nossa maneira de lidar com as coisas não tem lugar onde Ele não seja soberano. Pode existir vários altares para aquilo que eles chamam de Deus, mas na verdade só existe um Deus. E na guerra de altares, onde você idolatra coisas, só existe um Senhor que prevalece. E nós precisamos atentar a isso. Aos olhos humanos, parecia que Israel tinha perdido. Parecia que a presença de Deus ela tinha sido capturada. Parecia que Deus de Israel tinha sido vencido no campo de batalha. Mas existe uma verdade que a gente precisa falar aqui. A arca ela foi colocada no templo de Dagon. Mas ela não foi colocada sobre o domínio de Dagon. A casa era de Dagon. Mas o poder é sempre de Deus. Muitas vezes nós somos levados a lugares que não são legais. Muitas vezes nós lidamos com pessoas, com situações que não são boas. E nos prendem ali. Mas deixa Deus te falar.
casa pode ser, o lugar pode ser do teu inimigo, mas Deus manda lá. Os filisteus, eles achavam que tinham levado um troféu, mas na verdade eles estavam levando juízo para a terra deles. Quando eles entram no dia seguinte, Dagom está caído. Imagine que cena poderosa. A gente não está falando de uma estátua qualquer. A gente está falando do principal Deus daqueles filisteus, da maior força que eles acreditavam. Mas fica aqui novamente. Tudo aquilo que precisa ser levantado por mãos humanas, tudo, nunca poderá se comparar a Deus. Nunca poderá se comparar a Deus. Porque o Deus que a gente fala aqui, Ele sustenta todas as coisas. Mas Deus de Israel não precisou de ninguém para defendê-lo. Deus não precisa de ninguém para defender. Se Ele é bom, se Ele é poderoso, Deus não precisa. Deus precisa que nós falemos sobre Ele e exaltemos o seu nome. Lá na terra de Dagom, ele não precisou de soldado, ele não precisou de sacerdote, ele não precisou de discurso, ele não precisou de força humana. Quando a presença de Deus está num determinado lugar, ninguém precisa nem abrir a boca, porque é Deus que se manifesta. Às vezes nós não temos nem o que pedir, nem sabemos pedir. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós buscamos o poder da presença de Deus na nossa vida, os livramentos são muito maiores que nós imaginamos, que nós pensamos. Mas pastor, por que está falando tanto de livramento? Parece que a gente vive numa guerra, e nós vivemos verdadeiramente numa guerra, onde existem inimigos plantados todos os dias, que não apenas querem nos derrotar, mas querem nos envergonhar. Deixa eu colocar melhor, que antes de nos derrotar, Ele quer nos envergonhar. Antes de Ele colocar você numa cova, Ele quer colocar você exposto, para que todos vejam você, a vergonha. Você fala sobre um Deus e está passando vergonha. Deixa eu lembrar você, que tentaram fazer isso com Jesus Cristo. Antes de matá-lo, tiraram a sua roupa. Antes de matá-lo, bateram nele, escarneceram dele. Antes de matá-lo, colocaram ele numa cruz, expuseram ele. Achavam que estavam no controle, mas não estavam. E ali estava a grande vitória. Não só de Jesus, mas de todos nós. Amados, não pense você nos dias difíceis da sua vida, nos momentos de vergonha. Deus, Ele está lá. Deus, Ele está lá, porque Ele é poderoso. Não pense você que o momento de fraqueza, o momento de derrota, muitas vezes até um momento de vergonha, onde você olha para o lado e vê todo mundo olhando para você e fala assim, poxa, ele falou sempre de vitória, ele falou sempre de bênção. Olha o que ele está passando. É a estratégia de Satanás. Mas nós temos a melhor estratégia sempre. Nós temos sempre aquele que não precisa nem abrir a boca para que tudo se dobre diante dele. A mão do Senhor pesou em Asdod, Gate, Ecrom. Os locais são diferentes, mas o problema é o mesmo. O problema não era a cidade, o problema era tentar conviver com a presença sem se render ao Deus da presença. Cabe outra lição aqui para nós. Eles queriam afastar a consequência do problema, mas não queriam se dobrar diante do Senhor. E ainda hoje tem muita gente querendo fazer isso. Quer que a dor passe, mas não quer tratar a causa. Quer que o peso saia, mas não quer abandonar o que está fazendo, o que está errado. Quer alívio, mas não quer se render a Deus. O problema de Israel era não ter reverência. Eles queriam que Deus funcionasse para eles do jeito que eles queriam, mas não tinham reverência. Nós precisamos enxergar isso. Queremos que a dor passe, mas nós não queremos tratar a causa da dor.
Nós queremos uma mudança de vida, mas não nos esforçamos tanto para que essa mudança venha ao nosso encontro. E não que esse esforço ele seja fruto totalmente do nosso esforço. Ele é muito mais fruto do esforço de Cristo na cruz do Calvário, que nos permitiu a capacidade, a autoridade de Deus ao nosso favor e que nos leva realmente a viver o melhor que Deus tem para cada um de nós. Cabe entendermos isso, sem reverência, sem entrega, sem dependência, sem esforço, não se vive a presença. Tudo é uma guerra de altares, e nós temos que pensar um pouco mais nisso. A gente sempre tem falado que temos problemas, temos lutas, temos dificuldades, mas problema é problema, pecado é pecado. Problema você resolve, pecado você se rende, você se arrepende. Pecado você se conserta com Deus. Pecado você alcança o perdão mediante uma mudança de vida por conta da presença de Deus. E nós queremos resolver pecado como se resolve problema. A gente quer que a nossa vida mude, se esforçando como o mundo se esforça para resolver os seus problemas. Não vai ser assim. Quando a gente acha que eu vou conseguir viver com a presença de Deus, dividindo ela com outros ídolos, nós estamos errados. Ah, mas pastor, eu não tenho outros ídolos. Eu não tenho um santo na minha casa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu não estou falando desse tipo de idolatria. Eu estou falando daquele tipo de posicionamento que faz com que você dê importância para outras coisas. Valorize coisas tanto ou mais do que o próprio Deus. Eu não quero estender aqui, a Bíblia fala que quem lidar com a família e colocar em primeiro lugar, não entendeu. Porque para que a gente possa lidar com a nossa família da melhor forma, seria melhor nós termos Deus para isso. Então se eu coloco um marido, uma esposa, filhos em primeiro lugar, eu estou criando um ambiente onde ele é mais importante do que Deus. E isso na hora de você entregar o melhor para o seu filho, para a sua mulher, para o seu marido, para o seu irmão, você não consegue porque é você fazendo e não o próprio Deus. Tudo é uma guerra de altar. A gente não olha para as questões pensando que aquilo são influências malignas, que são deuses, que são demônios. Deuses com Deus minúsculo. Influências. A gente falou no curso, em algumas aulas atrás, que muitas pessoas são ministradas por demônios por conta da rebeldia. Não é só essa teimosia. Amados, onde Deus entra, Ele se revela como Deus. E Ele não divide espaço, então Ele vai derrubar coisas. E se você estiver segurando essas coisas, presa nessas coisas, talvez você caia junto. Você está me entendendo? É como se você estivesse agarrado. É como se você estivesse querendo que aquilo que não deveria estar mais na tua vida ainda estivesse. E Deus está querendo arrancar aquele negócio. E você está segurando. Mas Deus sabe que aquilo já não deveria mais estar na tua casa. Aquele pensamento não deveria estar mais na tua mente. Aquele modo de lidar com algo que passou já não deveria ser mais usado. Quando Deus entra, Ele entra revelando quem é Senhor. Por isso a gente tem que tomar cuidado com os dagons ou com as idolatrias que nós carregamos dentro do nosso coração. Eu vou colocar aqui o medo como uma idolatria. Às vezes a gente tem tanto medo que a gente não consegue fazer as coisas. Então a gente dá muito mais palco. A gente dá muito mais altar para o medo do que para Deus. Ah, mas eu nunca pensei no medo como uma perspectiva de idolatria. Mas tudo aquilo que tira o lugar de Deus, tudo que tira a soberania de Deus, tudo que tira a liberdade de Deus na tua vida, é como se fosse um ídolo. E a gente olha para isso como se fosse algo normal. Deus nos chamou para que tivéssemos medo. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente quer manter em pé, enquanto Deus quer tirar da nossa presença.
A gente precisa tomar cuidado com esses pequenos altares, mas que ocupam um lugar de governo na nossa vida, ou seja, que no final do dia é o que determina para onde a gente vai ou deixa de ir. Às vezes a gente quer a arca, ou seja, a presença de Deus, mas a gente não quer que Dagon seja derrubado. A gente quer ainda a presença dele. A gente quer Deus, mas não quer derrubar o orgulho. A gente quer a presença de Deus, mas não quer abrir mão da vaidade. A gente quer unção, mas a gente continua sustentando aquilo que Deus já mandou cair. Eles entram na sala do templo e a estátua está caída e eles não entendem o recado. Eles querem levantar e colocam ela em pé de novo. E na outra vez cai novamente, parece que eles não entendem. Machucaram eles. E assim que muitas vezes nós nos sentimos machucados, quando Deus quer tirar alguma coisa da nossa vida, quando Deus não quer mais que a gente esteja naquele barco que vai afundar, e você insiste em ficar no barco, você insiste em ficar agarrado com aquilo. E a única coisa que você precisava fazer é deixar que aquele barco afundasse, ou que aquele ídolo fosse derrubado. Temos uma pergunta que é necessária. O que dentro de nós ainda precisa cair para que a presença de Deus ela seja total? Que ídolo estamos levantando de novo com as próprias mãos, depois que Deus já derrubou? Temos coisas que nós sabemos que está errado. Temos certas teimosias, temos certas rebeldias, que a gente sabe que já não deveria estar fazendo mais, aquilo está errado, mas eu continuo fazendo, mas eu preciso olhar para isso, para eu tirar, eu não posso mais agir daquele jeito. Mas isso foi desenvolvido no meu coração, porque eu fui fruto de algo muito errado. Amados, nós erramos. Nós, sendo cristãos, nós erramos. Imagine um mundo. Imagine aquele que não é dirigido por Deus, imagine aquele que não é levado pelo poder do Espírito Santo. A palavra fala que nós temos que ser humildes, mas temos que ser prudentes. Quantas vezes somos levados a fazer pactos, quantas vezes somos levados a fazer acordos com pessoas que nós sabemos que é dirigida por nosso inimigo. Mas pastor, parecia. Por que eu não abri os meus olhos? Porque nós temos inclinação por uma ambição que muitas vezes é cega. E quando acontece aquilo que a ambição leva muitas pessoas, a gente quer olhar para Deus como se fosse culpado. A gente quer cobrar, isso não é de hoje. O próprio Adão, um homem muito capaz. A culpa é de Eva, que você me deu. Deus, ele derruba um relacionamento errado. Relacionamentos que nós não deveríamos ter mais. Envolvimentos que nós não deveríamos ter mais. Deus, ele derruba o altar escondido e a pessoa quer reconstruir novamente. Deus, ele sempre fala que ele não divide altar. Quando você lê Mateus 6:24, você vai encontrar lá: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a dois deuses, servir a Deus ou às riquezas. As riquezas aqui representam também a nossa ambição. Quando fala sobre riqueza aqui, eu vejo Israel, né, o sacerdote lá, o profeta, falando: olha, leva a arca, porque ela vai nos dar vitória. Eles estavam preocupados em ganhar a luta. Onde Deus quer que nós nos preocupemos em sermos dedicados, reverentes. Isso nem sempre acontece durante uma batalha. Eles podiam ter levado a arca? Talvez sim. Mas antes eles tinham que ter tratado aquela arca, a presença de Deus, com mais reverência.
Eu posso pedir para Deus riqueza, eu posso pedir para Deus crescimento, prosperidade. Não tem nada de errado. Esse texto está falando assim para você, mas não faça isso quando você está também pedindo ou vivendo de tal forma que outros deuses falem na sua vida. E eu não estou falando só idolatria de imagens, mas eu estou falando das nossos próprios sentimentos, que são como se, a gente pode tratar como se fosse algo de idolatria, porque medo tira você do lugar onde Deus gostaria de te colocar. Entre outros, vaidade, orgulho. Quantas pessoas não perdoam por conta de orgulho? Ainda continuam desejando que a pessoa que te fez mal pague por aquilo. Amados, ela pode até pagar, porque Deus é justo, não porque você é o justificador. E aí está uma grande incoerência daqueles que pedem perdão, mas não perdoam. Não se pode servir a dois senhores. Pelo menos o Deus verdadeiro, o nosso Deus, Ele não aceita que nós venhamos a viver de tal forma que nós venhamos tratá-lo como se fosse qualquer um ou qualquer coisa. O nosso Deus, Ele não precisa de ninguém para levantar, como eu já falei aqui. Ele não aceita que você coloque Ele no mesmo altar de um Deus que você tem que colocar Ele. Por que nós temos medo? Por que nós muitas vezes temos raiva? Porque muitas vezes nós não perdoamos. Porque aconteceu alguma coisa externa. Alguém colocou isso dentro de nós. Nós precisamos aprender a tirar tudo aquilo que foi colocado no nosso coração, que não foi colocado por mãos de Deus, pelas mãos de Deus. Nós precisamos aprender a tirar do nosso coração todas as raízes de amargura. Nós precisamos aprender a tirar do nosso coração tudo aquilo que é semente do mal. Porque enquanto você não tirar ela, ela vai estar crescendo. Então aquilo que você sentiu hoje vai ser maior amanhã, se você não tirar. E tudo aquilo que você não tira, de novo, nós não dividimos espaço. Nosso Deus não divide espaço. Tudo aquilo que você não tira do teu coração, você está tirando espaço das coisas boas que Deus gostaria de colocar lá. Novos sonhos, novos agires, novas conquistas, uma nova maneira de se viver. Mas muitas vezes a gente sente com medo de voltarmos naquele lugar e fazer aquilo que no passado eu tentei fazer e deu errado. Eu já fiz isso, não deu certo. O fato de você ter dado errado, meu irmão, não significa que vai dar errado sempre. Talvez naquele momento algo aconteceu. Mas hoje você não é mais a mesma pessoa. O tempo passou. As dores da luta te amadureceu. Não queira ser o mesmo que você foi ontem, porque na verdade você já não é. Não queira ter aquilo que você deixou de ganhar no passado, porque Deus tem novas coisas. E quem fica no passado não é governado por Deus. De novo, a presença de Deus não veio para dividir espaço com ídolos e pecados. Ele veio para estabelecer o governo, o seu governo, ou seja, um só caminho. Onde Deus entra como Senhor, o ídolo não permanece lá. Onde a glória chega, a mentira perde força. Amado, na medida que nós buscamos a presença de Deus, vai mudando sim. Naturalmente a nossa vida vai mudando. Onde a santidade se manifesta, aquilo que era sustentado por aparência começa a cair. Sustentado por aparência. A gente procura às vezes ser uma coisa que a gente não é. Procura ter uma força que nós verdadeiramente não temos e achamos muitas vezes que temos, ou seja, pessoas que têm chamado, pessoas que conhecem a Deus e sabem que determinadas coisas têm que ser daquela forma, mas você fala assim, eu consigo. Isso é viver de aparência, porque você sabe que não consegue. Você sente falta daquilo que Deus tem para você. Às vezes a misericórdia de Deus, às vezes a misericórdia de Deus está em justamente não deixar as coisas confortáveis para nós.
A misericórdia está justamente no derrubar aquilo que estava ocupando o lugar dele. E por que é tão difícil isso às vezes? Porque a gente abraça coisas que nós não deveríamos mais ter na nossa vida. A gente procura lugares que nós não deveríamos ir mais, a fazer coisas que Deus nos chamou para fazer. Dói. Dói porque a gente está amarrado a coisas que a gente não deveria estar mais. E quando aquilo começa a ser tirado, nós estamos sendo levados juntos. Deus não quer. Ele quer que você largue o passado, Ele quer que você largue as dores do passado, Ele quer que você largue os ídolos. Os filisteus, eles pensavam que tinham capturado a arca, mas descobriram que ninguém captura a Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, colocaram ele numa cadeia, mas não o seu chamado. Ele ficou impossibilitado de se movimentar, mas a sua voz não deixou de alcançar todos aqueles que tinham que ser alcançados. Muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis. Muitas vezes a gente passa por coisas que nós não gostaríamos de passar. Mas isso não significa que Deus não pode continuar te usando, continuar te abençoando, continuar através da tua vida sendo glorificado. Não precisa. Mas você não pode se sentir preso, você não pode deixar que aquele momento, aquela situação, aquilo lá te prenda num lugar onde Deus já te libertou. Deus tem coisas grandes para você. Mas para você viver essas coisas grandes que Deus tem para você, você precisa largar as coisas pequenas ou as coisas ruins que o passado imprimiu na tua vida. Pensaram que tinham vencido Israel, mas tiveram que reconhecer o Deus de Israel. Até hoje eles não entram no limiar do templo. E por incrível que pareça, essa data tão antiga é fruto da maior derrota da entidade Dagon. Até hoje, eles têm que olhar e reconhecer que o Deus de Israel é Deus. Maior que Dagon, maior que Asdod, maior do que Gate, maior do que Ecrom, maior do que qualquer estrutura criada por mãos de homens. A arca estava aparentemente presa, mas Deus estava livre para agir. Isso precisa nos fortalecer hoje. Deus continua livre para agir na tua vida, mesmo que você esteja se sentindo preso. Pode até tentar colocar aquilo que Deus te deu em lugar de vergonha, podem até achar que venceram a batalha, podem até celebrar cedo demais, mas Deus continua sendo Deus. Ele não perde o trono quando nós perdemos a batalha. Deus continua sendo Deus. Não se preocupe com as batalhas perdidas. Se preocupe em continuar sendo aquele que adora a Deus acima de todas as coisas. Ele continua sendo santo quando alguém tenta profanar ele. Ele continua sendo santo quando alguém fala mal dele. Ele continua sendo santo quando alguém tenta te humilhar por conta dele. Ele continua sendo santo quando alguém ridiculariza você por conta da tua fé, por conta do teu sacrifício. E glória a Deus por isso. Ele mesmo defende a sua própria glória. Ele não precisa ser carregado por amuleto. Nós temos Bíblias, nós temos igrejas. Mas se um dia alguém tirar isso, eu tenho que ter ele no meu coração. Se alguém um dia te proibir de ir na igreja, você não está sendo proibido de ser um servo de Deus. Mas glória a Deus que hoje nós temos igreja e precisamos olhar para ela da forma que Jesus gostaria que ela fosse. Hoje nós temos igreja, sejamos igreja.
Mas nos preparemos para o dia que alguém quiser tirar, nós continuemos ser igreja. Nós não frequentamos igreja, nós somos igreja, nós precisamos entender isso. A responsabilidade, o compromisso. Porque um dia, se não tiver mais igreja, nós vamos ser igreja onde nós estivermos. E ali faremos com que 2 e 3 reunidos vejam a presença de Deus e vejam através dela tudo que se muda por conta do poder daquele que é, que foi e sempre será. Somos igreja, sim. Ele não precisa de palco para provar o seu poder, nem de aprovação humana para continuar sendo o Senhor. Não importa que alguém venha e fale assim, isso não vai acontecer. Creia, somente creia. Somente creia. O que nós precisamos pedir para Deus? Que Deus nos dê temor para entender que a presença dEle não vem para enfeitar a nossa vida, mas para governar. A presença dEle não vem para deixar a gente mais rico, mais bonito, mais cheiroso. Embora ela faça tudo isso. A presença do Senhor vem para nos governar. E no governo de Deus, as leis são deles, não existe outra lei. Por mais que você ache que elas são erradas, Ele não aceita discutir esse assunto com você. Ele não quer discutir com você esse assunto. Não é a falta da presença dEle que a gente tem que se preocupar. Mas se impedir mais a presença, perguntando o que ainda está tomando o lugar dele na nossa vida. Antes de pedir que Deus se manifeste, veja se existe algum Dagon que você continua levantando quando Deus está derrubando. Porque no final da história, Deus ele não divide trono. Ele não divide ele. E Ele não quer que a gente faça também. Deus nos chama no dia de hoje para que nós venhamos nos render ao seu governo. Porque tudo que nós precisamos, Ele por várias vezes já demonstrou que Ele tem. Tudo o que nós precisamos, Ele já demonstrou que Ele pode nos dar. A grande questão não é essa. A grande questão é se a gente quer abrir mão dos nossos ídolos. Deixa eu ser repetitivo. E eu não estou falando das imagens de escultura que se pode ter dentro da nossa casa. Eu estou falando sobre os ídolos que nós mantemos no nosso coração, que faz com que a gente, mesmo sabendo que aquilo jamais deveria estar lá, a gente continua buscando eles, por conta das nossas fragilidades. Israel perdeu a batalha, mas Deus não. Israel foi humilhado, mas Deus não. Tentaram usar Deus como um troféu, mas Deus foi justiça. Tentaram tirar as consequências, levando o problema de um lugar para o outro. Só existe uma forma de nós mudarmos a sentença: é nos arrepender. A arca, ela continuou caminhando. Quando eles chegaram à conclusão que não davam mais, eles devolvem a arca, a presença de Deus. E essa arca chega na casa de um homem chamado Abinadab. O que aconteceu na vida de Abinadab? Nada. De novo, não houve reverência. Não houve cuidado. A arca, ou a presença não se manifestou
na casa de alguém que não trata a Deus com reverência. Na casa de alguém que não trata a Deus como prioridade. Na casa de alguém que não tem Ele como a coisa mais importante. Não aconteceu nada na casa de Abinadab. Ela foi para a casa de Obed-edom. Obed-edom não tratou a arca de qualquer jeito. E tão logo quanto a arca chega na sua casa, a prosperidade chegou. E quando Davi viu que Obed-edom prosperava, viu que havia fertilidade na terra de Obed-edom, ele entende que Deus estava lá. De novo, sem reverência, sem honra, sem sacrifício, sem antes derrubar os ídolos que estão mantidos na nossa vida há tanto tempo, você não vai ver a mão estendida de Deus. Não porque ela não esteja lá, porque ela sempre esteve. E esse texto prova isso. Mas nós precisamos das mãos estendidas de Deus na nossa vida. Nós precisamos da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos lançar, nos permitir, não aceitar que o passado continue sendo regra, naquilo que existe uma regra estabelecida pelo próprio Deus, e é nela que a prosperidade, que a bênção se manifesta. Deixe que os deuses do passado sejam derrubados pela presença de Deus. Deixa que os dagons da sua vida, a falta de reverência, a arrogância, a prepotência e tantos outros sentimentos caiam hoje. Caiam hoje. Para que você possa ser ministrado pela mão estendida do Senhor. Eu queria convidar você a fechar seus olhos. Um instante, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não cabe a mim apontar dagons. Não cabe a mim porque são sutis as nossas maiores lutas, as nossas maiores prisões, elas não são vistas. Porque aí seria fácil. Quando alguém vai na tua casa e vê lá uma imagem, olha, irmão, isso aqui não devia ter na tua casa, quem te deu isso? Ah, foi alguém que eu amo muito, e eu não tenho, né, eu tenho vergonha de jogar fora isso. Isso é fácil. É um amuleto, é uma corrente da sorte. Quando a gente fala, isso é fácil. Mas quando isso daí é sutil, está encravado no seu coração, como uma cicatriz, como uma dor extrema, como uma frustração, nós não aceitamos, quando nós lutamos com o inimigo, que aquilo que ele faz contra nós seja assimilado no nosso coração ao ponto de nós ficarmos presos. Mas quando uma pessoa que a gente tem autoestima e consideração nos trai, quando a gente tem uma expectativa muito grande sobre determinadas coisas e aquilo não acontece, cria dentro de nós um sentimento tão ruim, mas tão forte, que como um ídolo ele nos prende a um lugar que faz com que a gente não consiga ver a liberdade que se pode ter por conta da presença de Deus. E o Senhor me mostra que existem pessoas aqui presas, verdadeiramente presas, a dores causadas por pessoas de autoestima, a traumas causados por lugares onde você achava que aquilo não poderia te causar, mas causou. Porque assim, onde tem mãos de homens,
Existem erros, enganos e quedas. Mas nós não podemos permitir que isso nos leve a uma vida que nos impossibilite de ver e viver a presença de Deus. Você precisa hoje se libertar. E eu não te falaria isso se não houvesse uma possibilidade tal qual necessária que você tem hoje. Porque Deus está aqui e Ele justamente quer tratar esse assunto na tua vida. Hoje você quer derrubar os Dagons da tua vida. E verdadeiramente, se você quer derrubar os Dagons da tua vida, se você reconhece que existe coisas que tem te prendido ao passado, coisas que você não tinha percebido, coisas que você não tinha percebido que eram ídolos, porque estavam tirando a soberania de Deus, estavam tirando a liberdade. Mas hoje você entende dessa forma. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero colocar minha mão sobre você. Porque hoje não é mais do que cura. Hoje, por mais que seja um momento de cura, de restauração, por mais que seja o dia onde Deus quer te dar uma água fresca para você matar a sede, porque você estava sedento por isso, hoje é dia de libertação. Hoje Deus preparou o dia de hoje, falando sobre Dagon, aquele que Ele já derrotou, para poder dizer para você que Ele tem derrota para tudo aquilo que se levanta contra a tua vida, para tudo aquilo que tentou te escravizar num lugar onde você não mais deveria estar, porque a liberdade do Senhor chegou para que você possa vivê-la cheio da presença dEle. Nem Israel tinha entendido isso, mas quando ele entender, ele vai ver algo que eu e você hoje podemos ver, que Jesus nos libertou para que nós verdadeiramente fôssemos livres e pudéssemos viver servindo Ele com toda alegria, com toda liberdade, e pudéssemos servir Ele mesmo não tendo nada, mas sabendo que temos tudo o que nós precisamos. Que a gente possa dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, oh Pai, mas tudo que eu tenho te serve, Jesus. Te serve, Jesus. Eu não quero que nenhum instante exista, Pai, ausência. Eu não quero, Pai Todo-Poderoso, que em algum instante não tenha condições, porque o Senhor é dono de todas as coisas e todas as coisas. Vem como presente, cooperando para o bem, para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, eu te digo pelo poder que há no nome de Jesus, que todas as coisas cooperam para o teu bem. Eu digo com todas as minhas forças, e ela só tem um nome, Jesus, que todas as coisas cooperam para o bem dos teus filhos. Que toda maldição que gritava, que toda confusão que aperfeiçoava, o desgaste, a tristeza, o incômodo, o desequilíbrio, o começar e não terminar, o nunca estar satisfeito, essa falta de equilíbrio cessa hoje em nome de Jesus, e uma nova regra de vida começa a se estabelecer, a regra daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, mas que não aceita que o seu altar seja dividido com coisas que o homem fez. Seja livre do poder do pecado, seja curado em nome de Jesus,
Seja liberto, meu Pai, esses teus filhos que se colocaram de pé e se manifestaram como aqueles que querem uma nova vida hoje, e eles terão para a glória do teu nome, serão levantados, meu Pai, como colunas da tua casa, serão cheios do teu Espírito, da tua unção, da tua graça, verdadeiramente acordarão e verão, meu Pai, com os olhos daquele que nos faz enxergar mais. Senhor, os teus filhos que se colocam de pé desejam algo mais, e que eles não saiam, meu Pai, desse lugar sem aquilo que venha manifestar mais, muito mais da tua presença. Somos imperfeitos, incapazes, mas alguém disse e eu acreditei que eu sou filho, e como filho de Deus eu recebo a minha herança, a herança de vida, a herança de vida. Aleluia. Continue celebrando Jesus no teu coração. Senhor, eu nasci pra te chamar. Ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Celebre Jesus, jubile. Levante um altar de adoração, porque esse Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Tome posse. Tome posse. Porque algo que foi tirado de você no passado foi te devolvido hoje. Mas não é para que você tenha algo para te enfeitar. Aquilo que Deus está te devolvendo é para você servir a Ele. O Senhor está colocando na mão daqueles que eu estou dizendo isso. Aquilo que um dia foi tirado por conta que ídolos foram levantados. Mas por esses ídolos têm sido derrubados. Você vai voltar a viver para servir ao Senhor. Queridos, antes da gente terminar esse culto, eu queria chamar o Rael e a Deise para que nós pudéssemos orar por ele. Essa semana eles vão viver algo extraordinário. Eles vão viver algo extraordinário. Eles vão se casar. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. E a gente sabe que a vida do estrangeiro não é fácil. Parece que os desafios eles são aumentados. Mas não importa o tamanho dos desafios. Sempre importará o tamanho do nosso Deus. Cada um saiu de um lugar lá no Brasil. E Deus fez com que eles se encontrassem aqui. E Deus fez com que eles pudessem ter a oportunidade de enxergar a mão dele de uma forma muito singular, transformando dois em um. Pegando a tua capacidade, Israel, juntando com a capacidade da Deise, pegando a capacidade da Deise, juntando a do Israel, fazendo com que as diferenças de vocês não fossem obstáculos, mas sim fossem a capacidade que se encontra em Deus de fazerem vocês mais fortes. Deixa eu falar 3 coisas aqui para vocês. Amem a Deus sempre. Não existe relacionamento que seja bom que não tenha Deus. Honre a Deus. Tenham reverência. Amem um ao outro. Não tem como vocês serem felizes. Mas saibam que muitas vezes o amor de um vai sustentar o amor do outro. Por quanto tempo? Permita que Deus decida isso. Mas nunca deixe que falte amor, porque o outro não conseguiu por algum motivo não supri-lo. E ame teu próximo, porque vocês foram chamados para isso. Nunca deixe de servir a Deus. Nunca deixe de usar os seus talentos, as suas capacidades e as suas posses. Deus honra quem honra Ele.
Eu queria, juntamente com a igreja, orar pela vida de vocês. Então, queridos, estendam as suas mãos, abençoando o Israel e a Deise. Nessa quarta-feira, eles dão um passo numa direção muito especial. Que essa família que começa nessa quarta-feira, ela seja a bênção para Jesus. Que ela seja a bênção aqui para a igreja. E que ela seja a bênção no mundo. Que através da vida deles, Jesus seja conhecido. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pois até aqui nos ajudou, Senhor. Tu fizeste, meu Pai, com que todos os obstáculos fossem superados. Tu fizeste, meu Pai, com que eles pudessem ouvir a Tua voz, aprendido de Ti, e que assim eles continuem a cada dia até a Tua volta. Mas agora eles não estarão mais sozinhos. Agora, Senhor Jesus, não serão aqueles que vivem cada um a sua vida independente, mas vão viver a partir de hoje a vida, meu Pai, como casal de uma só carne. Abençoados, meu Pai, na comunhão do casamento. Aquilo que Deus junta, não seja um homem que separa. E que eles vençam, meu Pai, em nome de Jesus, todas as investidas no homem, para separar aquilo que o Senhor juntou. A partir de quarta-feira, meu Pai, como casal, sobre uma aliança, sobre os votos, sobre as promessas, mas principalmente sobre a Tua bênção, sobre as nossas orações. Seja Israel e Deise Israel felizes para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém, igreja. Eu queria que mais uma vez você pudesse colocar a mão no teu coração. O amor de Deus, o nosso Pai, nosso Deus, o amor que nós precisamos todo dia, a graça de Jesus, o poder que se manifesta, que nos capacita, que torna tudo possível, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Queridos, dê uma salva de palmas, dê uma